Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 22, do verso 1 a 14, a palavra do Senhor diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Eles incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos ficar em pé, irmãos, para a oração? Senhor, nós te adoramos e nesse momento ouvimos a leitura da tua palavra. Pedimos tua bênção, ó Deus, para a pregação. Sabemos que o Senhor estabeleceu a pregação como meio de graça. Ó Deus, cremos e sabemos, também experimentamos que pela pregação fiel, ó Deus, Cristo fala, que não seja a voz do instrumento humano meramente, aquela que vamos ouvir nesse momento, mas pedimos, ó Deus, que o Senhor Jesus mesmo venha a falar, e que assim, ó Deus, o Senhor santifique o teu povo, corrige, exorta, também dá esperança ao teu povo. Abençoa, ó Deus, os corações, nos prepara também para participarmos dignamente da mesa. É o que pedimos e oramos no nome de Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, hoje nós somos convidados para participar da mesa do Senhor. E antes de sermos convidados para participar da mesa do Senhor, todos nós ouvimos o chamado do Evangelho. O Senhor nos chamou, cada um de nós que fazemos parte da sua igreja, ouvimos esse chamado, essa vocação. O Senhor enviou o seu Espírito com a palavra, nos deu um coração como de uma criança para, com humildade, atendermos ao seu chamado. O Rei nos chamou para fazermos parte do seu reino e para participarmos das bodas do seu Filho, dessa cerimônia belíssima que é aqui representado, o casamento de Cristo, aqui representado nessa parábola deste rei que prepara o casamento do seu Filho.
Irmãos, nós sabemos que o Senhor soberanamente já fixou na eternidade os seus eleitos e que apenas os eleitos ouvirão de fato o seu chamado interno, através do chamado externo e pela obra do Espírito. Apenas os eleitos serão unidos a Cristo pelo novo nascimento, receberão a graça da fé e do arrependimento. Mas será que há algo da responsabilidade humana? Nós sabemos, irmãos, que pela depravação do homem ninguém virá a Cristo, ninguém irá atender ao chamado de Cristo. Se o Espírito Santo não operar, não der a graça, não regenerar o coração, dar a graça do arrependimento e da fé, entregue a si mesmo, ninguém virá a Deus, ninguém virá a Cristo. O pecador precisa vir pela graça, atender à convocação de Deus, pela graça de Deus. E nós temos no Evangelho essa revelação, tanto da salvação, mas também da condição do homem, que ele não virá se não for a graça de Deus. O nosso texto está no contexto em que o Senhor Jesus, no final do capítulo anterior, no verso 46, o Senhor Jesus silenciou seus inimigos. E então essa parábola é uma resposta aos inimigos endurecidos do Senhor. E o Senhor usa na sua pregação de uma linguagem figurada, das parábolas, e a linguagem usada é para revelar a natureza do reino dos céus. O que é o reino dos céus? Como ele se parece? E o reino dos céus, então, ele é ilustrado numa figura de um banquete de casamento, mesa farta, comunhão entre os convidados. O reino dos céus é ilustrado dessa maneira. E então o reino dos céus é comparado a uma festa de casamento. Cristo é o noivo, a igreja a noiva. E até mesmo de Cristo, e quando Cristo esteve nos dias da sua carne, Jesus mesmo disse: pode estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles. E também apontando para a sua ressurreição e ascensão, Jesus disse: dias virão em que ele será tirado o noivo. Nós não temos a presença física do Senhor aqui entre nós, a presença espiritual está conosco. E Jesus disse então que nesses dias haveriam de jejuar os discípulos, respondendo ali aos fariseus que perguntavam por que os discípulos não jejuavam. Meus irmãos, diante destas coisas, irei caminhar por esse texto a partir do tema: Cristo convoca para a sua mesa. Cristo convoca para a sua mesa. Em primeiro lugar, verso 1 a 7, o rei convida a todos os seus servos. Nós temos aí a parábola: o rei mandou enviar o convite para o casamento do seu filho. O reino dos céus é semelhante a isso que está aí descrito, esse convite, esse rei convidando para o casamento do seu filho, e ele envia servos para chamar os convidados, mas a resposta inicial é: estes não quiseram vir. E o rei não desiste, ele manda outros servos para fazer o mesmo convite, repete o mesmo convite, e até enfatiza: eis que preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde às bodas. Mais uma vez o texto diz: eles não se importaram, e se foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio, e não parou aí, na indiferença. Mas o texto diz que alguns e outros, no verso 6, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Então o rei convida a todos os seus servos. E perceba, irmãos, que o rei convida esses servos indignos, que rejeitaram o convite, e o rei manda novamente o convite. E esses servos indignos perseveram em não atender. Após enviar novamente, há recusas, há escusas. O rei diz: a mesa está farta, a mesa está pronta, mas os convidados se mostraram obstinados e orgulhosos, não aceitando o convite
desprezando. Isso é um desprezo, irmãos. Imagine um rei preparar uma mesa, uma festa, mandar matar os animais cevados, está tudo pronto, e ninguém vir para a festa. Imagine o desprezo. Imagine então a desonra para com este rei, que manifestou tamanha bondade de enviar esse convite. Uma grave ofensa. Não atender o convite de Cristo é uma grave ofensa contra o rei. Não é, irmãos, a homens que os pecadores rejeitam quando o evangelho é pregado, quando a igreja cumpre a sua vocação, quando eles não leem as Escrituras, rejeitam o ensino das Escrituras. Não é a homens que eles rejeitam. Eles rejeitam o convite do rei, que amorosamente, bondosamente insiste, não uma vez só. O Senhor tem feito o seu convite insistentemente no decorrer das eras da igreja, através dos profetas, no período dos patriarcas, no tempo de Moisés, dos profetas, através de toda a Escritura e através da história da igreja. O Senhor falou a Israel por meio de Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, todos os profetas. Nós estamos acompanhando a exposição de Êxodo. Depois do Êxodo, o Senhor falou sobre aqueles 40 anos do deserto. Veja que Deus continuou a falar e o povo pecou várias vezes ali. E o que Deus diz dos 40 anos do deserto é: durante 40 anos estive desgostado com essa geração, porque é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Ou seja, Deus falou 40 anos. E por isso, havia muitos incrédulos ali, por isso que não entraram no descanso. E isso aponta, irmãos, para a sua reprovação. Não entraram no descanso, isso aponta para não entrar no descanso eterno dos santos. Depois de Moisés, Jeremias testifica do que aconteceu, resume o período todo depois de Moisés. Jeremias 7, 25 a 26, o Senhor diz: desde o dia que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias. Olha o que Deus está dizendo. Todos os dias Deus enviou revelação, os profetas, começando de madrugada, eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizeste pior que vossos pais. Depois nós temos, irmãos, João Batista, o último ali, a profeta do Antigo Testamento, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus veio para chamar pecadores ao arrependimento. E tudo isso, irmãos, aqui exemplificado na parábola, em tudo isso que vemos na história da redenção, em tudo isso Deus, o Senhor, revela a sua paciência, ilustrada aqui na paciência do rei da parábola, que manda um convite, depois manda outro. Ou seja, isso não é diferente hoje. O Senhor continua todos os dias chamando os pecadores, repetidamente, insistentemente. Ah, mas são duros, pastor, eles são duros, eles não vão querer vir, eles não virão. A própria Bíblia diz, são depravados, é verdade, mas Deus é bondoso, Deus é gracioso, Deus envia por bondade, por misericórdia, o convite a esses pecadores, pacientemente, independente da sua indignidade, da dureza do seu coração, Deus envia a sua palavra. Então isso é o mesmo hoje nos nossos dias. A palavra de Deus está disponível aos homens. Nós temos escritura impressa, as escrituras estão impressas mais do que em qualquer outra época e mais do que qualquer outro livro, vastamente traduzida,
disponibilizada em meios digitais. Como em todas as épocas da história da igreja, o Senhor também levanta, sustenta, envia pregadores a todas as nações para pregar o Evangelho. Mas, irmãos, por que os homens não atendem ao convite? Por que não buscam ao Senhor e a comunhão com Cristo? E nós sabemos, é por causa do pecado, da incredulidade. Os pecadores não vêm por causa da sua própria obstinação. Não é por falta de bondade da parte de Deus. Não há falta, irmãos, no convite de Deus, no Evangelho. O Evangelho está disponível, está sendo pregado. Ele é o remédio, ele é a única solução para o pecador. Ele está disponível, preservado na Escritura inspirada e preservada, inerrante, perfeita. Também está disponível através da pregação fiel da palavra do Senhor. Não há restrição da parte de Deus em salvar o pecador. Os pecadores são chamados, o Evangelho está disponível. O Evangelho, de modo geral, alguns locais há restrições, mas de modo geral é pregado livremente. Ou seja, o remédio existe, está disponível, mas os homens não querem. Alguém pode dizer, não querem porque são depravados, caídos, não podem vir. É verdade, mas isso não anula ou retira a bondade de Deus em lhes enviar o Evangelho. Isso é culpa do próprio homem, caído em Adão, responsabilidade nossa por natureza. Deus nos fez aptos a adorá-lo, a obedecê-lo. Se o homem não vai, é culpa do homem nossa, porque caímos em nosso representante, o primeiro Adão. E então, por causa da sua maldade, pecado e incredulidade, os pecadores têm rejeitado o chamado do Evangelho constantemente, todos os dias. Revelação geral também, Deus se revela na Escritura, pela pregação. Todos os dias Deus envia a sua palavra, Deus se revela. O convite continua sendo dado. Os conselhos de Deus não são retirados do nosso meio. E por que Deus faz isso? Se Ele sabe que são incrédulos, já sabe que são caídos, depravados. Irmãos, isso, em primeiro lugar, claro, sabemos, é para a glória de Deus. Mas porque Deus também é misericordioso e bondoso. Em Ezequiel 33:11, o Senhor diz, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. E o Senhor chama, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus envia a sua palavra, a pregação, o Senhor fala também, como vimos aqui, vários destes, e aqui nesse texto, Deus está falando com a igreja, o Senhor está falando com os seus servos, com a casa de Israel. E será, irmãos, que ninguém ouviu ou ninguém ouve? Isaías questiona sobre se alguém ouviu a pregação, e sim, os eleitos de Deus ouvem. Paulo fala disso, ele, como eleito, foi alcançado, convertido, a ele foi concedida misericórdia, mas no nosso texto aqui, nós temos a reação daqueles que não ouvem, daqueles que não ouviram, os convidados que não ouviram. Verso 5 e verso 6, não se importaram. Um foi para o seu campo, outro para o seu negócio, outros até agarraram os enviados do rei, maltrataram e mataram. O que temos aqui, irmãos, é frieza, indiferença da parte de alguns, indiferença, de fato, falta de interesse. Muitos que não têm interesse por Cristo, não se interessam pelas coisas de Deus, até vão a uma igreja visível, mas têm outros interesses, estão reunidos ou se reúnem em igrejas, mas não há interesse no Evangelho, nas doutrinas, em Cristo. Isso é exemplificado aqui no nosso texto, em que um vai para o seu, não se importa, um vai para o seu campo, outro para o seu negócio,
Então, há uma falta de interesse total. E um interesse do homem carnal voltado apenas para os seus assuntos particulares. Não querem saber das coisas espirituais, do bem das suas almas. E esse, irmãos, é um problema da nossa época, a falta de interesse em Cristo. Muitos até no meio cristão, lamentavelmente, não têm interesse em Cristo. Não são despertados. Não é o que motiva a acordar todos os dias, a viver para a glória de Deus. Em cada momento do seu dia, ordenar a sua vida para a glória de Deus, vir à igreja no dia do Senhor, especialmente. Não há um interesse real em Cristo. Então não é surpresa o que temos aqui no texto e o que acontece em todas as épocas, que são poucos os que atendem à convocação do Rei, do Senhor, para o culto público, para estar na sua mesa. E não é mera indiferença, embora alguns são indiferentes aqui no texto, mas nós temos também uma rejeição e perseguição, porque o texto diz que os maltrataram e mataram os enviados do rei. Uma reação, irmãos, que representa muito bem a reação dos fariseus no Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, antes da sua conversão, também era assim. Os fariseus murmuravam de Cristo, diziam que ele expelia demônio por Beelzebu, o maioral dos demônios, procuravam matar a Jesus, assim como mataram ou tentaram matar os profetas que vieram antes e os apóstolos depois, martirizaram os apóstolos. Em todo o livro de Atos vemos essa rejeição. Não é diferente, claro, hoje a igreja é perseguida, por mais que vivamos em países, pela graça de Deus, onde há liberdade, relativa liberdade de culto, sabemos, há crentes cristãos sendo perseguidos, martirizados, porque os homens rejeitam o convite de Cristo, e não apenas são indiferentes, mas como vemos aqui no texto, de fato maltratam e matam os servos de Cristo. Então nós temos isso, mas até onde vai a paciência de Deus? Verso 7, o rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Tudo indica, irmãos, isso aponta para a queda de Jerusalém, uma predição da queda de Jerusalém. Jerusalém, que é, de modo físico, representa a cidade de Deus, Jerusalém, mas que sabemos, a verdadeira Jerusalém é a do alto, e Jerusalém é dito de Jerusalém no Evangelho de Mateus, capítulo 23, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. E Jesus disse: quantas vezes quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos? Isso se cumpriu com a queda de Jerusalém, ali, por Tito, o imperador, filho do imperador Vespasiano. O templo foi destruído, 1 milhão de judeus mortos. E então Israel, como uma unidade política, uma nação, deixou de existir, até que, mas contemporaneamente, surge o Estado moderno de Israel, e é daí que vem aquela diáspora antiga dos judeus, e judeus se espalharam por toda a terra, até aqui na Península Ibérica muitos judeus vieram por conta dessa dispersão, cumprimento do que Jesus ensina aqui no Evangelho. Irmãos, em segundo lugar, nós vemos, verso 8 a 10, que a festa do rei ficará cheia, verso 8 a 10. Do verso 8 a 10, temos aí: o rei disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. O casamento não poderia deixar de acontecer pela indignidade dos convidados, e não vai deixar de acontecer. Os primeiros convidados manifestaram-se muito perversos, indignos da honra que lhes foi confiada,
E então o rei envia os seus servos a buscar novos convidados. E aí veja que o texto diz bons e maus. Em todas as esquinas, becos, cruzamentos da cidade, não importando a posição social, pessoas boas, pessoas más aos olhos da sociedade. Pela parábola, então, os primeiros servos convidados judeus ali, como vimos, isso se cumpre com a destruição de Jerusalém. E agora aos gentios há uma ênfase, aos gentios é anunciado o evangelho, embora também há eleitos entre os judeus. Mas a ideia, irmãos, é que o Senhor envia o evangelho a toda criatura, a pregação, e é o que acontece com a parábola da rede. Ela pega peixes bons e peixes maus, peixes bons e peixes ruins. Essa é a vocação geral do evangelho. A mensagem chega ao ouvido natural e atrai muitos. Mas, segundo o nosso texto, e aí vem muitos, a sala fica cheia, mas segundo o texto, apenas os que têm a veste nupcial é que são dignos de permanecer no ambiente. Ou seja, é necessário vir, mas não de qualquer maneira. Tem que vir. É uma ofensa não vir. Mas, ao vir, tem que ser nos termos do rei. Mas há uma bondade do rei, a convocação está sendo difundida, espalhada, pessoas de toda raça, tribo, língua e nação, não há distinção de nacionalidade, sexo, status social. Isso se cumpre na era da igreja e nós vemos então que isso é ilustrado com um salão cheio. Pessoas que pelo julgamento humano são consideradas boas, consideradas más, mas irmãos, perceba, o que é que faz esses convidados serem dignos? Esses que vieram na segunda chamada, no segundo convite. Em primeiro lugar, são dignos porque aceitaram o convite do rei. E em segundo lugar, porque submeteram aos termos do rei. Usavam vestes nupciais, providenciadas pelo rei, que apontam para a justiça de Cristo e para o fato que receberam a salvação nos termos de Deus. Em terceiro lugar, então, vemos no texto, verso 11 a 14, os convidados devem submeter à preparação real. No verso 11 em diante, o rei entra e percebe ali na sala que há um homem que não tinha a veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então imagine uma sala repletamente povoada, ali pessoas belamente vestidas, pessoas que não é como os primeiros convidados, que eram servos e rejeitaram. Pessoas que não estavam esperando convite nenhum. Quando o rei manda os servos fazer o convite aos novos convidados, essas pessoas não estavam esperando convite algum, não estavam preparadas. Não tiveram tempo, digamos assim, de ir em casa e trocar de roupa, ou não tinham roupa adequada para isso. Porque nos parece que haviam pessoas ali pobres, em geral, pessoas de todas as classes, mas pessoas que não estavam prontas, preparadas e não tinham realmente essa condição. E pelo texto, nos parece que o próprio rei providenciou estas vestes para que todo o povo entrasse no salão de modo digno. Esse chamado, irmãos, não foi enviado então para pessoas preparadas. Foram chamadas pessoas boas e más. Por isso, cada um ali precisava receber a veste do rei. Mas teve um que por algum motivo não recebeu ou não estava usando a veste do rei. Talvez deve ter dito: eu não preciso dessa veste, estou muito bem como estou.
Isso ilustra, irmãos, um ponto muito importante, interessante para nós que iremos participar da mesa do Senhor. Isso ilustra a atitude de alguém descuidado, alguém despreparado. Sim, é pela graça. Deus nos chama, o Evangelho é pregado, nós vamos a Deus, é pela graça de Deus, mas o Senhor nos chama, como igreja, como povo seu, a buscarmos a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, a estarmos preparados pela graça de Deus, pela obra do Espírito, estar vestidos do novo homem, nos despir do velho homem, nos vestir do novo. A igreja, ela é vestida, ataviada por Cristo, ela é preparada para a volta de Cristo. Então, embora é pela graça de Deus, irmãos, isso não anula a responsabilidade humana no sentido, de fato, de que Deus nos chama à santidade e que, de fato, sim, temos aqui um exemplo de alguém condenado, e esse que é condenado, ele é alguém despreparado, alguém profano, alguém que pensava, não precisa de tudo isso. Não é pela graça, muitos argumentam assim, raciocinam, não é pela graça, então para que tudo isso? E são descuidados. Irmãos, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro crente, ele tem interesse na santidade. Mesmo que ele não alcance o padrão, mas ele tem desejo, ele tem interesse nas coisas de Deus, em Cristo. Essa atitude de desinteresse revela uma situação espiritual perigosa, que é deste homem que não usou a veste. Não precisava, segundo o pensamento dele, esse rigor. Afinal, o banquete está pronto, eu fui convidado, eu não estou aqui sem convite. Ele foi convidado igual aos outros. Eu estou no salão igual aos outros. Como muitos estão na igreja visível. Muitos estão na igreja visível e entendem, não, tem meu nome lá no hall de membro. Eu ouvi, entendi racionalmente, eu compreendi o Evangelho. Sei que não tem outro caminho. Sei que só há em Cristo salvação. E se contentam com uma fé, um tipo de fé superficial, um tipo de fé apenas intelectual. E esse tipo de experiência externa não quebranta o seu coração, não é de um coração regenerado. Essa pessoa, ela se torna alguém desleixado, formal. Então veja que esse homem sem as vestes representa isso. E que embora a salvação e sim é pela graça de Deus, mas a figura que o Senhor nos dá para representar essa salvação, ela é expressa a partir de um relacionamento pactual em que há um Deus, que é Ele que salva, o pacto é dele, mas que há uma responsabilidade ou resposta de homens salvos pela sua graça que recebem essa condição. Por exemplo, em Apocalipse 19, 7, falando dessas bodas do Cordeiro, da igreja, diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Aí veja o que é dito da igreja: cuja esposa a si mesma já se ataviou. É Cristo quem veste a noiva? Sim. Pois o texto continua e diz: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Foi dado, as vestes foram dadas. Mas da parte da noiva ela usou, né? Ela se ataviou, ela vestiu. Ela se despiu das vestes indignas, do trapo de imundícia, das suas obras feitas na carne. E aí veja que diz: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, há boas obras de uma fé autêntica, de uma fé genuína. A noiva é vestida por Cristo
e reveste a si mesma para Cristo. Então, a negligência, achar que santidade é coisa do pessoal do passado, achar que santidade, andar com Deus, piedade, é coisa só para quem é ministro, tem salário para isso, vive para isso. Irmãos, isso é um erro terrível. Muitos que talvez entendem ou conheceram a fé reformada, mas tenha cuidado para que você não seja um hipercalvinista, ou para que você esteja deturpando a graça de Deus, transformando ela em libertinagem, que é o que os falsos mestres fazem. Os que não têm o Espírito é quem faz isso. Nós temos que equilibrar tudo isso. Tem que estar tudo equilibrado. Deus é soberano, nós somos salvos pela graça, é verdade, mas, de fato, nós, pela graça de Deus, respondemos com preparo, com busca de Cristo, de santidade. E o rei, então, vai confrontar o sem veste nupcial. Como é que explica isso, né? Jesus vai voltar, e muitos estarão lá, sim, não estavam preparados de modo algum, não ouviram a exortação, não tiveram seu coração quebrantado pela palavra de Deus, e o rei vai lhe falar: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E aquele que estiver assim, só vai poder ficar calado. Não adianta dizer que foi culpa, e tem várias seitas aí, igrejas falsas que não pregam o evangelho, mesmo assim não vai ter desculpa disso, porque também tem igrejas que pregam o verdadeiro evangelho de Cristo, porque há uma responsabilidade sobre os homens. É como eu disse desde o começo do sermão, a Escritura, Deus preservou a Bíblia, ela é disponibilizada, a pregação disponibilizada, o envio de pregadores, a manutenção, Deus sustenta a igreja. A revelação geral também já os torna inexcusáveis. Então, terão que ficar apenas emudecidos os que se conformaram com a sua própria negligência e superficialidade. Porque não está preparado? O Senhor dirá naquele dia para os formais, para os que se contentam com uma profissão de fé externa, tem um nome no rol de membros da igreja. Se não tiver de fato a justiça de Cristo regenerada, se não houver boas obras que evidenciam a salvação, de fato, irmãos, naquele dia Cristo dirá: nunca vos conheci. Então, aquele que não vestiu as vestes de Cristo, estava com as suas próprias vestes, e então é como se o rei dissesse: tu acha que pode vir aqui com as tuas próprias vestes imundas? As obras dos homens é trapo de imundícia. E o rei ordena a expulsão. E o local que este vai é completamente diferente do alegre salão do banquete, da alegria da comunhão com o rei. O lugar é um lugar de trevas, onde há choro e ranger de dentes. Não quer dizer, irmãos, que a salvação é por obras, não é isso. O evangelho está sendo proclamado. E, de fato, os pecadores virão pela graça de Deus, deverão vir ouvir, é responsabilidade também do pecador. Mas o texto diz no final, no verso 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, há muito, a título de aplicações finais, há muito sobre toda essa ideia das vestes. Nós precisamos estar prontos diante do Senhor, vestidos. Após a queda, logo após a queda, em Gênesis 3, o Senhor matou o animal para vestir os nossos pais, Adão e Eva. E o Senhor prometeu que o descendente da mulher viria para pisar a cabeça da serpente.
E o matar o animal para vestir, isso aponta para a expiação de Cristo, para a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, a ideia de vestir não é nada de obras, não é obras. A nossa veste que podemos ter diante de Deus por natureza, as nossas boas obras sem Cristo, é um trapo imundo. Porém, nós devemos entender e aprender que da nossa parte como salvos pela graça, a velha vida deve ser descartada. Nós devemos nos revestir de Cristo. Nós devemos comparecer diante do Senhor, não de modo relaxado, descuidado. Hoje, diante da mesa do Senhor. Mas todos os dias, irmãos. No nosso culto pessoal, devemos, com reverência e santo temor, servir ao Senhor diariamente, em família. E dominicalmente, nós devemos então vir ao Senhor de maneira que o seu nome seja glorificado em seu louvor, em sua exaltação, não em nossa disciplina e condenação, porque o convite precisa ser aceito nos termos de Deus, e a veste tem que ser usada, e é uma responsabilidade do pecador, e essa veste, como sabemos, especialmente, é a justificação pela fé, estar em Cristo. Cada um deve examinar o coração, se está em Cristo, se tem uma fé autêntica, se de fato está pronto para estar na presença do Senhor eternamente. É uma responsabilidade de cada um. O Senhor nos chama ao autoexame pela pregação, pelos ministros, e é uma responsabilidade de cada um dos que ouvem a vocação de Deus estar prontos, preparados. Deus já preparou as bodas, não é por obras, está preparado, é um convite da graça. O esposo é Cristo, nós somos os convidados. O que é prometido são as bênçãos do Evangelho, e a figura aqui é desse banquete maravilhoso. E isso também é representado na mesa do Senhor. O Senhor nos chama à sua mesa. Vinde, todos os que têm de sede, vinde às águas. Os que não têm dinheiro, vinde, comprai, comei, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Então, é pela graça. Somos convidados. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? O tempo, os recursos, a atenção é dada a tantas coisas que não satisfazem. E o Senhor nos chama à sua mesa. O Senhor está pela pregação chamando os pecadores em geral. Por isso o texto diz: muitos são chamados. Muitos vão viver num país, num local, numa circunstância em que tem acesso à pregação. Mas poucos escolhidos, somos lembrados da eleição. Mas Deus, sim, por sua graça, envia o Evangelho, isso é bondade. E saiba, os que não atendem ao Evangelho, eles estão se excluindo voluntariamente. Eles estão que nem aqui o pessoal da parábola, que se arranjou uma desculpa. Tem o que fazer, tem mais o que fazer, tem o seu trabalho, o seu campo, ou prefere gastar sua energia e tempo maltratando os discípulos, perseguindo a igreja, matando. Energia para servir a Deus? Não, mas para perseguir, para se opor à igreja, eles vão ter isso. Não há neutralidade. Os que não vêm, eles estão se excluindo. Deus está tratando com os homens, persuadindo-os a vir. E isso não é contrário à eleição, a ideia do chamado. Esse é o método de Deus. Deus não está lidando com um pedaço de pau e pedra, embora ele pode transformar, fazer das pedras filhos para Abraão, mas não é, ele não está tratando com pau e pedra. Então ele chama pecadores pela palavra, pela pregação. Quando o pecador diz: eu não quero, eu não vou, ele está se excluindo. Ele está se excluindo. E nós sabemos, os eleitos virão. A igreja,
os eleitos virão. A igreja tem prazer nisso. A igreja diz, o Espírito e a noiva diz, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Fora isso, irmãos, os homens serão frios, indiferentes, mas há esperança, sim, no Evangelho. E saiba, não há falta em Deus nestas coisas. Não há falta em Deus. E atenção, alerta, porque o texto também diz isso. Depois da paciência de Deus, veio a ira de Deus sobre os que foram indignos, os que não atenderam. Incredulidade é o que fez cair no deserto ali aqueles que não entraram na terra. Incredulidade e rejeição do Evangelho é o que estará no topo da lista daqueles que rejeitam o Evangelho, dos seus pecados, daqueles que rejeitam o Evangelho. Mas o céu não vai ficar vazio, o Evangelho será pregado e Cristo salvará os seus, tratará com os hipócritas dentro da igreja, e no caso desse que não tinha vestes. Mas, irmãos, nós que pela graça de Deus estamos de boa mente diante do Senhor, interessados, estamos aqui interessados, queremos participar da mesa, queremos o benefício, tenhamos bom ânimo, tenhamos esperança, peçamos perdão a Deus pelas negligências. O Senhor nos perdoa, nos recebe, nos convida à mesa, nos alimenta, nos dá graça. O Senhor providencia para nós tudo o que é necessário, irmãos, para a vida, para a nossa vida e para a piedade. Então, estejamos prontos pela graça de Deus, com coração sincero, quebrantado, possamos participar da mesa do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé para a oração. Senhor, nós queremos te adorar por mais um dia do Senhor, poder ouvir, ó Deus, a exposição do Evangelho, desta parábola, ó Deus, do Senhor Jesus, que nos fala da natureza do reino do Senhor, e que revela, ó Deus, como os homens podem ser indiferentes, nós também, porque somos filhos de Adão, temos uma natureza inclinada ao pecado, à incredulidade. Se não for a tua graça, ó Deus, seremos frios, não teremos interesse, mas o Senhor já nos salvou, ó Deus, já nos deu o teu Espírito, nos dá graça, ó Deus, para mortificar o pecado, para vencer, ó Deus, o pecado. Ó Deus, abençoa o teu povo, ó Pai, neste dia teu, nos prepara, nos dá fé, fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé, nos ajuda, ó Deus, a de fato ter comunhão com Cristo pelos sacramentos. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Amém.